Como os livros podem salvar a sua vida? Isso é um fator muito interessante. Na sociedade atual, subestimamos os livros. Sim, subestimando. Depende do seu nicho, se você. Nicho das redes sociais que te influenciam, porque a gente passa mais tempo nas redes sociais que lendo muitas vezes. E tem pessoas que passam mais tempo nas redes sociais, consumindo, navegando nas redes sociais em vez de fato ter um objetivo e um plano, do que no trabalho ou até mesmo dormindo. Então isso é um fator preocupante. Dependendo do que você segue nas redes sociais, seu nicho, etc., os livros podem sim ter um grande impacto, eles aparecem lá no seu feed, você vê um vídeo ou outro sobre livros, você salva. Só que às vezes a gente passa mais tempo vendo sobre livros do que lendo por si próprio. E não sei você, mas para mim resumo de livro não é você ter lido o livro. O resumo pode ajudar muito. Um resumo tipo com todos os tópicos do livro, mas ler ainda tem um papel fundamental. E se você não vê um resumo, porque resumo não é vídeo de 2 minutos, 5 minutos. Resumo é, para mim, vídeo de 1 a 2 horas explicando tudo que o livro aborda, né? Enfim, os livros podem salvar sua vida porque existem vários argumentos que eu poderia passar, que a leitura aumenta não, mas melhora a sua qualidade de vida, suas ideias, a sua interpretação da realidade e até como desenvolver uma análise crítica do que é a sociedade atual. Mas eu vou ser algo bem mais prático, pragmático eu diria. Os livros podem salvar sua vida por uma série de fatores. Primeiro, os livros ele ajudam a combater a solidão. Muitas vezes não temos pessoas que nos entendam dependendo das circunstâncias que você está inserido, dependendo como é propriamente o seu eu interior. Tem pessoas que são mais complexas do que outras. Tem pessoas que entram muito fácil naquela caixinha. Ah, aquela pessoa é nerd, aquela pessoa é o empresário, aquela pessoa é rebelde, aquela pessoa é preguiçosa. Só que existem pessoas que fogem desse padrão. Existem pessoas que a gente projeta, fulano é inteligente. Mas a gente não entende o outro. A gente projeta, tipo, esse cara é inteligente, esse cara sabe o que fala. Ou não, esse cara não tem essa inteligência, ele não sabe o que fala. E negligenciamos as pessoas. As pessoas inteligentes podem tomar decisões ruins. E as pessoas que são preguiçosas podem tomar decisões boas e se dar até melhor na vida. Tudo é uma questão de entendimento. A gente tem que entender por que isso acontece. A gente tem que entender como é o outro. Porque existem pessoas que talvez não pareçam tão inteligentes aos seus olhos e da sociedade, mas sejam pessoas muito profundas, até mesmo analíticas, reflexivas. Até os sentimentos de baixos estados que nós chamamos na alquimia, como tristeza, medo, vergonha, eles nos ensinam algo. Eles nos dão um melhor entendimento da realidade. Tanto a gente poder ajudar aquela pessoa, tanto a gente poder entender essa pessoa para a gente ter um maior autoconhecimento de si e do outro, para poder ajudar o outro, etc. Então o livro acaba com a nossa solidão, né? Eles são um companheiro fiel. Eles não nos traem, eles não traem nossa confiança, eles não são imprevisíveis. Alguns são, mas eles não fogem muito do padrão. Eles não, dependendo do tipo de livro, eles não nos desafiam intelectualmente, que também é uma coisa ruim, mas isso a gente pode deixar para outro momento. E os livros são sensacionais. É aquele amigo que você precisava, sabe aquele amigo que sabe contar uma história boa, que você, enquanto a pessoa fala, você já vai imaginando. Agora, do próximo tópico. Os livros também ajudam muito você a desenvolver a imaginação. Para você ter um melhor entendimento da realidade, tanto para você ter uma visualização ativa. Vou dar um exemplo. Livros de ficção como Harry Potter e Senhor dos Anéis, para mim é como se estivesse lendo um filme. Eu vou lendo o livro e eu não vou dizer que eu vejo as imagens mentais, mas eu vou imaginando aquele cenário. Vou imaginando como é o professor Snape. Vou imaginando como é o caminho do... Eu esqueci o nome dos dois hobbits do Senhor dos Anéis, mas eu vou imaginando como é que é o desenrolar da história da Sociedade do Anel, da história do Hobbit, né? E esses livros de ficção são muito bons porque eles desenvolvem a criatividade. Mas alguns não... criatividade não, né? A imaginação, né? E criatividade também, porque os livros nos fazem ter mais repertório para ligar as ideias. Mas voltando, os livros de ficção às vezes não nos desafiam intelectualmente. Claro, tem livros que são muito bons de ficção, e claro, em muitos casos a ficção vem essa autoajuda, mas talvez eles, não que eles sejam muito fantasiosos, mas dependendo do tipo de livro, ele se torna mais, não vou usar esse termo de distração, porque ler não é uma distração que te dá repertório, independente de qual seja.
mas eles não têm tão impacto quanto teria. Não estou dizendo que livro de autoajuda é bom, mas existem certos livros que são subestimados, que têm valor sensacional, que são diversos. Um livro que eu já falei aqui no meu canal é o livro Reality Transurf, do Vadim Zeland. Se eu fosse você, eu pesquisar por conta própria para entender do que é, mas de forma bem prática ele fala sobre esoterismo, criação da realidade e como a gente tem uma vida muito melhor a partir de uma abordagem fora do padrão. Sobre os livros, eles no combate à solidão desenvolvem a nossa imaginação ativa e a criatividade, aumenta o nosso repertório. O que é o repertório? É uma bagagem para você conectar diferentes ideias. Por exemplo, o livro do Senhor dos Anéis pode ser conectado a como funcionam as dinâmicas de poder. Por exemplo, o poder corrompe? Ou será que o poder revela quem nós somos? E muitas vezes o que as pessoas são, nem elas próprias se conhecem. Por isso que assusta tanto os outros quanto elas mesmas. É uma reflexão interessante que podemos tirar desse livro, né? O Anel do Poder, que transforma a pessoa em invisível e dá o poder, um intenso poder por Sauron, que é o vilão da trama. Ele é uma alegoria ao Anel de Giges, que está presente na mitologia grega, que era o anel que dava poderes para o portador e, de certa forma, mostrava como o poder corrompia. Que traz reflexões muito interessantes, né? Tanto essa questão do anonimato, do poder, do... O que a gente entende que o poder, será que é um elemento místico ou um elemento muito mais humano do que parece? Porque a gente tem essa fantasia, por exemplo, que o poder é algo místico. Quem tem poder se corrompe. Mas será que o poder não revela quem nós somos? Enfim, não vou me aprofundar muito nessa reflexão, mas os livros também nos trazem um repertório, uma bagagem fundamental para a gente ter um melhor entendimento da nossa realidade e refletir melhor. Por fim, eu já falei que os livros ajudam, os livros são sensacionais, não há motivo para não ler. Se você trabalha um trabalho escala 6x1, que é apertado, eu entendo que você acha difícil ler. E talvez não seja o melhor momento da sua vida para você ler tantos livros. Mas seria o momento para você buscar livros que te ajudem a sair da sua condição, para você, por exemplo, buscar um empreendedorismo, o mercado digital, para você ter uma vida mais livre no tempo. E se você não quer entrar nesse, não vou para guru de marketing digital, não quero me meter com isso. Leia e faça cursos para você se profissionalizar e buscar empregos que te dão, por exemplo, um 5x2, um 4x3. Enfim, os livros são sensacionais, eles nos tornam pessoas melhores. Eu sei que é algo clichê, os livros nos tornam pessoas melhores, mas eles nos tornam pessoas mais intelectualizadas, o que é necessário na sociedade atual. Que vemos o contrário, né? Mas esse não é o caso para falarmos agora. Por fim, antes de eu falar os mais motivos de ler, que eu acho que você já deve estar convencido, eu poderia concluir que, como dizia, eu poderia concluir que os livros nos ajudam bastante. Uma dica, por fim, é ler livros de diferentes autores. Eu gosto de ler bastante, então não me importa. Quer dizer, claro, o autor importa muito e o livro. Mas se eu vejo que o livro é bom, eu leio mesmo se ele difere com os meus ideais. E se você lê livros que são opostos, você tem uma bagagem ainda maior e você entende o melhor dos dois mundos. Então, seria tanto entender o liberalismo, tanto entender o marxismo, tanto entender o que vende os livros de autoajuda, tanto entender o que é a sociedade do cansaço e como essa auto-performance, na verdade, é para disfarçar alguns elementos da nossa vida, da nossa psique que não queremos reconhecer, porque as pessoas se afogam no trabalho em vez de se autoconhecer e ter uma vida mais feliz, entre aspas. Eu estou dizendo o que cada lado fala sobre si mesmo. Leia livros que criticam o seu lado, leia livros que falam a favor do seu lado. Quando você entende como pensam os dois lados, você não está mais no lado A ou no lado B, no lado vermelho ou no lado verde. Você também não está no meio, você está acima. Você entende como o jogo como ele é e você entende que você não precisa tomar um partido. Você tem que ter um melhor entendimento da realidade para você ter uma vida em melhor qualidade de vida. E você não cair em distrações e ficar brigando por partido. Até a próxima, se inscreva no meu canal, abraço.